Aleluia, graça e paz, bom dia. Que a paz de Cristo ela possa invadir o seu coração, o seu lar. A palavra diz que este é o dia que o Senhor fez, por isso devemos nos alegrar nele. A palavra toda lembra que se você abrir amanhã a Bíblia no mesmo texto, ele vai te dar a mesma palavra, né? Que esse é o dia que o Senhor fez, então devemos nos alegrar nesse dia. Estamos aqui nessa manhã com mais uma transição da nossa escola bíblica dominical. Nós sabemos que a EBD, para nós, é um dos pontos de crescimento. É através do ensino, da instrução que nós alcançamos a maturidade cristã. Porque com a palavra vem a instrução, e junto com a instrução nós temos sabedoria em Deus para poder lidar com as situações com as quais vivemos, com as dificuldades, com as lutas, e como o próprio Senhor Jesus disse, e o próprio apóstolo Paulo disse, que deveríamos ficar atentos a não fôssemos enganados, né? Então, quero nessa manhã convidar você aí na sua casa, aqui no templo, a ficar de pé no seu lugar e abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3. Livro de Efésios, capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 1, a palavra diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco, a qual me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora se revela pelo Espírito aos seus santos apóstolos e os profetas, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos, pelo qual a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve ocultas em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja, multiforme sabedoria de Deus, seja conhecido dos participantes, dos principados e potestades dos séculos, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e o acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Pai Santo, te louvamos essa manhã, te damos graça, pedimos, meu Deus, a tua bênção sobre nós, sobre a nossa vida, sobre cada família, Senhor. Espírito Santo, que só possa preparar a oração dos filhos, meu Deus, assim como um lavrador prepara a terra para plantar semente, para que essa semente, ó Pai, possa produzir frutos e frutos dignos de arrependimento. Pedimos, ó Pai, a tua bênção e a tua paz essa manhã sobre os nossos lares, em nome de Jesus. Podem sentar, queridos. A palavra de Deus é que o apóstolo Paulo, muitas vezes em meio a visões, ele deixava bem claro que ele poderia estar preso, que ele poderia estar algemado, mas ele tinha uma convicção que a palavra do Senhor ela não estava presa, que a palavra do Senhor ela estava livre para entrar e para alcançar cada coração. Eu quero falar nessa manhã ao seu coração sobre o mistério revelado ao qual Paulo declara nessa passagem do livro de Efésios, mistério esse que esteve oculto, como o próprio Deus diz, dos antigos, mistério esteve revelado de pessoas do passado e ao qual foi revelado a nós. O apóstolo Paulo declara, como diz, foi revelado a ele através do Espírito, É o Espírito Santo que nos revela todas as coisas. E eu quero deixar para você nessa manhã, como nosso versículo principal, versículo-chave, versículo 5, o qual diz assim:
o qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como o é agora, e tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Bom, a palavra diz que o Senhor Deus, ele revelou esse mistério que esteve oculto. Esse mistério esteve oculto, né, desde os séculos passados, até mesmo para os profetas e os apóstolos do Novo Testamento. Vemos agora que Paulo, não somente ele, mas os demais apóstolos do Novo Testamento, eles recebem por meio de Jesus Cristo a revelação desse mistério que estava oculto. Existe uma canção do Kleber Nunes que eu acho fantástica, e o nome dessa canção é Mistério Revelado, né? E na sua canção ele declara que o mistério revelado é Cristo nosso, né? Pois é a esperança da glória, o Filho bendito de Deus Pai. Então eu acho essa canção muito interessante, porque ela traz para nós uma expressão clara, né, de quem é esse mistério e de como ele chegou a nós. Bom, no Antigo Testamento, os gentios eles ignoravam as promessas, né? Assim, tanto eles como os judeus, que não passava pela mente deles, né, que os beneficiários delas seriam também os gentios. No conceito deles existia um conhecimento que era Deus, mas em relação a esse mistério que o próprio Deus declara que ficou escondido pelos séculos, nem mesmo eles tinham a revelação do que de fato seria esse mistério. Mas a palavra declara, com base nos conceitos bíblicos, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e que passou a ser reconhecida. E é isso que Paulo declara que este mistério ele esteve oculto por muitos séculos. Que muitas pessoas não tinham a consciência e o entendimento do que seria esse mistério de Deus que seria revelado. É o que diz o versículo 3. E como me foi esse ministério revelado pela revelação acima, em pouco vos escrevi. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, ele foi revelado ao Senhor, né, de o que seria esse mistério para a sua vida. Nós vemos que esse mistério ficou desconhecido no Antigo Testamento, e ele foi dado a conhecer, foi desvendado claramente pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomava conhecimento acerca desse mistério, né? Eles sabiam que havia um mistério, mas eles não conseguiam entender que mistério é esse. Mas a palavra diz que esta bênção, ela chegou e alcançou os gentios. E esse entendimento, os do Antigo Testamento, eles não tinham esse conhecimento que também nós, que também aos gentios, seria revelado esse mistério. O mistério da antiga aliança, né, descrita no Antigo Testamento, ela não apenas reconhecia a respeito da bênção prometida de Deus, mas que elas fariam também menção aos gentios, que nós também seríamos tocados por Deus, que nós também receberíamos de Deus a graça, né, de ter esse mistério revelado no nosso coração, de sermos esses transportadores da glória de Deus, que é o mistério revelado através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é esse mistério que foi revelado a nós. A Bíblia declara que esses profetas não sabiam como isso aconteceria. Eles sabiam que iria se revelar. O próprio profeta Isaías, ele falou sobre isso, que Deus daria um que seria com certa justiça, e que esse seria, né, o Deus entre nós, que ele seria Deus conosco, o Emanuel. Mas até então não sabia de fato como isso aconteceria, ou de que maneira isto aconteceria. Bom, quando nós olhamos, né, nós vemos que as barreiras raciais, religiosas, elas foram rompidas por meio de Jesus Cristo, porque havia uma separação muito grande. A palavra diz que eram poucos que poderiam ter esse conhecimento de se aproximar de Deus,
Mas a palavra declara que através de Jesus Cristo, o seu Filho, que se revelou como nosso mediador, que revelou como nosso Salvador. Até então, a palavra diz que Deus, o povo escolhido dele, era a nação de Israel, era o povo de Israel. Mas a palavra declara lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo. Ou seja, essa revelação agora, ela passa a alcançar não somente a judeus, não somente a gregos, mas também a toda a humanidade, através da graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra declara que hoje, por causa de Jesus Cristo, nós temos acesso ao novo e vivo caminho que nos leva à presença de Deus e que nos leva ao coração do Pai. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele se revelou como este mistério, e agora nós, a igreja, nós fazemos parte deste corpo, nós temos esse mistério que foi revelado a nós, e nós como igreja temos a responsabilidade no plano divino, no plano de Deus, de fazer com que esse mistério, ele seja revelado ao coração das pessoas. Quantas pessoas ainda não conhecem o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Salvador? É uma das provas que nós ainda não estamos no fim, porque a palavra declara que o fim viria quando todos os povos, quando todas as nações, quando todas as pessoas ouvirem falar do Senhor Jesus Cristo e do seu sacrifício por nós e pela humanidade. A palavra diz que aí então virá o fim, quando isso acontecer. Mas nós temos uma certeza, que esse mistério chamado Jesus Cristo, aos poucos tem sido revelado a corações sedentos, a corações que estão sofrendo, a corações que estão angustiados, e estas pessoas estão começando agora a ter acesso a esse mistério e entender que em Jesus Cristo eles são vencedores, eles são filhos e são co-herdeiros com Cristo da promessa que nos foi revelada. Quando nós olhamos agora para esse mistério revelado no Novo Testamento, nós vemos que o plano de Deus, que estava oculto quanto à igreja, nós vemos que a igreja ela também faz parte desse mistério. Por quê? Porque quem é a igreja? Nós somos a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. E nós, como igreja do Senhor, nós temos esta responsabilidade de transportar esse mistério, de revelar às pessoas este mistério. Mistério esse que foi revelado aos apóstolos do Novo Testamento. Quando Paulo ele faz a abertura desse capítulo 3, ele destaca a sua condição de prisioneiro. Nesse processo, ele declara que a vocação dele foi este mistério revelado a Deus, revelado de Deus, através da revelação do Espírito. Ele deixa claro que não recebeu o apostolado de homens, e que a doutrina que ensinava, ele não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios, ele não consultou a nenhum homem. Como nós lemos a palavra a qual nós acabamos de ler, que ele declara que foi revelado a ele pelo Espírito, através do seu encontro genuíno com Jesus Cristo. Ali em Atos 9, quando ele estava indo a caminho de Damasco, atrás de cristão, para matar cristão, a Bíblia declara que ele tem um encontro genuíno com o Senhor Jesus. E a partir dali o Senhor começa a revelar a ele aquilo que estava em seu coração, aquilo que Deus queria que fosse feito através da pessoa de Paulo. E Paulo agora se intitula também como apóstolos aos gentios, com o compromisso de levar o Evangelho a todas as pessoas, não somente judeus, não somente a gregos, mas a toda a humanidade, a todos os gentios. E ele é claro quando diz isso: olha, eu não recebi isso de homem nenhum, me foi revelado através do Espírito. Significa dizer que a sua chamada, a sua doutrina e a sua comissão foram divinamente confiados pela revelação de Jesus Cristo. É o que ele declara lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Ele foi comissionado por Deus,
Ele recebeu essa revelação através de Cristo Jesus, que é o Senhor da sua vida, que é o seu Salvador. Foi através de Cristo que ele recebe esse mistério. E ele ainda declara, e ele assegura, que esse mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele, não somente a ele, mas também aos demais apóstolos e profetas. Deixa eu dizer para você uma coisa. O Senhor Jesus, ele se revelou a você, ele se revelou a mim, como nosso Criador, como nosso Salvador, como aquele que nos redimiu. Esse mistério foi tão tremendo quando ele se revelou a nós, que a palavra declara que havia uma inimizade entre o homem e Deus, que a partir do pecado do homem, a partir do pecado de Adão e Eva, a Bíblia declara que não somente a morte passou a todos os homens, mas criou-se ali uma inimizade entre o homem e Deus. E esta barreira de inimizade, a Bíblia declara que ela foi removida na cruz do Calvário através do sacrifício de Jesus, ao qual ele nos ligou e nos tornou agora um único povo, um povo escolhido, um povo chamado por ele para fazer a sua vontade e para viver segundo os princípios que o Senhor Jesus estabeleceu para as nossas vidas. Paulo também indica que o ministério divino, ele não poderia ser desvendado por meio de raciocínio humano, por meio da consciência humana, do intelectual do homem. Ele enfatiza que esse ministério foi dado a conhecer por meio da revelação de Deus. Ou seja, nós temos uma convicção que não é através da letra que nós vamos ter essa revelação. Sabe por quê? A Bíblia declara que Paulo, ele conhecia as Escrituras. Antes de Paulo ter o seu encontro genuíno com o Senhor Jesus, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a lei, ele conhecia a letra. A Bíblia declara que o seu instrutor, aquele que foi o seu professor, foi um teólogo chamado Gamaliel, um homem de renome na sua época. A Bíblia declara que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele tinha um conhecimento muito grande da lei, ele zelava pela lei. Mas ele não tinha ainda se encontrado com o Senhor da palavra, com o Senhor Jesus. E a Bíblia declara que nas suas cartas a qual ele escreve, Paulo chega à seguinte conclusão: porque a letra mata, mas o Espírito traz vida. Paulo chega à conclusão agora que não é somente a letra que precisa fazer parte da sua vida, mas ele precisa de ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Ele precisa ter ali, a sua vida moldada e dirigida e governada pelo Espírito de Deus. E ele declara, olha, a letra mata, mas o Espírito traz vida. E é este Espírito que nos trouxe vida, que nos revelou os desígnios do coração de Deus, que nos revelou os desejos do qual Deus tem para com a humanidade. E a palavra declara que o desejo de Deus é que todos se salvem, que nenhum se perca, mas que todos se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade que nós sabemos é essa, que Jesus veio como homem, morreu por nós, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus. Nós temos hoje esta consciência. Paulo é claro quando diz, olha, Deus ele não deu a revelar esse entendimento através do intelecto humano, através da carne, através da nossa consciência, mas pelo Espírito de Deus. E esse mesmo Espírito, ele trouxe revelação à igreja, levando a igreja a ter a consciência que ela tem uma responsabilidade, e que essa responsabilidade, ela se resume em nós, primeiro, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Segundo, a pregação do Evangelho. Porque é o Evangelho que vai revelar o coração das pessoas, quem é Jesus para ela. Essa revelação, ela começa pela declaração de que o Pai, o nosso Deus, desde o princípio ele idealizou todas as coisas,
e prosseguiu com a sua obra, com a execução da sua obra através de Jesus Cristo. Vamos fazer uma análise aqui. A palavra diz que todo homem é pecador. A Bíblia declara que todos nós estávamos condenados à morte. Agora tente imaginar como estava o coração do nosso Deus, do nosso Criador, ao ver que cada um de nós, por causa dos nossos pecados, nós caminhávamos a passos largos para a destruição, caminhávamos para o inferno. A palavra diz que nós estávamos como ovelhas sem pastor, cada um fazendo a sua rota, cada um andando do seu jeito. Cada um de nós fazíamos isso. Tente imaginar como estava o coração de Deus. Quando ele olha para a terra, ele olha para a sua criação, ele vê que a sua criação estava entrando no caminho do caos. Eu creio que é para que o Senhor Jesus ele se prontificou, não, Pai. Eu posso resolver esse problema, nós vamos resgatar porque nós o amamos. Nós sabemos que assim como o diabo ele trabalha em cima de legalidades, ele sabe que Deus não quebra princípio. O Senhor Deus já havia declarado que toda alma que pecasse, essa alma morrerá. Mas a palavra diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. E Ele nos mostra que o caminho para a reconciliação com Deus, primeiro, através de crermos nele como nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso Salvador, como nosso Redentor. Segundo, que o caminho que nós temos para tocar o coração do Pai se chama arrependimento. E Ele veio e morreu por nós, nos levando a entender que todos nós somos pecadores e que precisamos nos arrepender diante de Deus. E o acesso que temos ao coração de Deus é através do arrependimento, porque a palavra declara que o Senhor ele não resiste ao coração quebrantado e ao coração contrito. Bom, a Bíblia declara que ele consuma agora a sua obra através do seu Filho Jesus Cristo. A obra da sua criação é consumada nele. E uma nova humanidade, como também, a união dos judeus com os gentios, uma nova humanidade reformada, onde nós temos a consciência que nós somos um, que não há distinção de cor ou raça, não existe essa distinção mais, que todos nós somos filhos de Deus, através da nossa filiação em Cristo Jesus. Nós somos feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Porque a palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E através de Jesus Cristo nós passamos agora a ter acesso ao coração do Pai e nos tornamos um único corpo em Cristo Jesus. E esta foi a revelação aos santos. A palavra declara, o apóstolo Paulo dizendo, que há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito Consolador. Ou seja, nós somos um único povo diante do Senhor. Nós temos que parar com essa picuinha de placa de igreja, minha igreja é tal, minha igreja, nós temos que parar com isso, sabe por quê? Porque quando chegar nos céus, a Bíblia declara que será um único pastor e um único rebanho. Porque esse é o projeto central de Deus. É saber que nós somos filhos, somos uma família, fazemos parte de um corpo, nós somos membros do corpo de Cristo. E a palavra diz que se um membro estiver enfermo, todo o corpo sente. Então nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Por fim, nós vemos que essa graça, esse mistério, revelado, ele recai sobre a igreja e se torna agora uma responsabilidade da igreja. A igreja agora passa a ter essa responsabilidade de unir todos os homens em um só povo com Deus. Essa é a nossa responsabilidade hoje como igreja, é a sua responsabilidade como igreja, fazer com que esse único povo se una diante do Senhor. Quando olhamos para esse mistério, nós entendemos a sua magnitude. Sabe por quê? Porque outrora ninguém falava, ou havia mais imaginado, a possibilidade, de desse mistério, ele transformar povos, transformar nações em um único povo para o Senhor. Nós temos que esse propósito de Deus,
Ele veio para nós, para quê? Para que não houvesse mais distinção de pessoas, nem de etnia social. É aí que está a magnitude desse mistério. É aí também que está a magnitude do Evangelho. Que não importa o tamanho ou o nível de pecado que nós cometemos, mas esse mistério nos revela que, independente do tamanho do pecado, nós temos um único caminho, que é o arrependimento. Não importa o nível de pecado, porque tudo é pecado. Roubar uma caixa de fósforo é pecado, roubar um banco é pecado. É pecado roubo, o pecado é o mesmo. Mas a graça nos ensina, né? A graça que nos foi revelada por Jesus Cristo, ela nos ensina que quando nós nos arrependemos, a palavra declara que o arrependimento, ele cobre multidões de pecados. Mas a chave está no arrependimento. Aí está a magnitude do Evangelho. Até mesmo os líderes da igreja primitiva, eles demoraram a entender esse mistério. Porque até então eles pensavam que era somente para os judeus, que era somente a eles eram os privilegiados. Mas o que a palavra diz? Eles se achavam privilegiados, mas quando o Senhor veio para eles os rejeitaram, eles o desprezaram. A palavra declara que ele veio para os seus. Quem eram ele? Eram os judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, ou seja, eu, você, cada um de nós, a todos quanto receberam, foram feitos filhos de Deus. Aí está a graça do Evangelho. Aí está a revelação desse mistério que esteve oculto por muitos anos. Porque até então era olho por olho, dente por dente. Matou alguém de sua família, sei lá, matava a família do outro. Era dessa maneira. Mas o que a graça nos ensina? Ela trouxe para nós um novo entendimento. Jesus, quando ele veio com uma doutrina diferente. Porque a lei dizia, mandava matar. Aí Jesus veio com uma nova doutrina, dizendo, olha, amai seus inimigos, orai por aqueles que nos perseguem. Então Jesus traz agora um novo entendimento para as pessoas. Também foi um dos motivos pelo qual não foi recebido. Porque a lei mandava fazer, a lei dizia que era olho por olho. É o que a lei dizia. Mas ele trouxe agora para nós, olha, orai por aquele que vos persegue. Essa é a palavra que ele trouxe para nós. Uma outra palavra que ele trouxe ao nosso coração, dentro do mistério revelado. Que qualquer um de nós que fizesse com que um pecador se arrependesse, que um pecador se voltasse para Deus, nós amontoaríamos tesouro no céu, a pedra na nossa coroa. O Senhor declara isso. Então nós temos este papel de revelar esse mistério às pessoas, de fazer com que eles se voltem para Deus. Então vemos que até os líderes do passado tiveram dificuldade, demoraram a entender o que era esse mistério. E vemos que esse mistério, ele deve ser propagado aos homens conforme Deus planejou desde o princípio. Desde o princípio o Senhor, ele preparou isso. Versículo 4 diz assim, do livro de Efésios 3, 4. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então Deus está dando a nós, Deus está dando a você, o privilégio de ter esse entendimento, o qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora o tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, aos apóstolos e aos profetas. Olha o privilégio que você está tendo, como nova geração, uma geração de filhos. Esse mistério de Deus, ele já estava por Deus pré-estabelecido. Nós vemos que as riquezas de Deus, elas são insondáveis. Não há como sondar as riquezas do nosso Deus. O mistério agora revelado, ele é anunciado e considerado pelo apóstolo Paulo, no versículo 8, como riquezas insondáveis. O versículo 8 diz assim, olha, a mim, Paulo dizendo, a mim, o mínimo de todos os santos,
me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha o privilégio que você tem, queridos, de levar para as pessoas esse mistério, e levar para as pessoas essa graça, levar elas a entender que eles agora são filhos de Deus, e por serem filhos de Deus, eles têm acesso à presença e ao coração do seu Criador. A mensagem a qual Paulo foi incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição, e a preciosidade do mistério que havia sido revelado. O conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano já pré-estabelecido por Deus, Efésios 1:19 até o 22. Então nós vemos que ele agora, o apóstolo Paulo, ele vem agora e traz todo esse conteúdo, esse contexto às pessoas, para que eles entendam que desde o princípio o projeto central de Deus era se revelar a nós e nos salvar. Quando nós vamos lá para Jeremias capítulo 29, versículo 11 em diante, diz assim: eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então orareis a mim e me invocareis, buscar-me-eis e me acharei, por me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então, desde os primórdios, o Senhor ele quis se revelar a nós, ele quis se revelar a você, ele quis fazer com que esse mistério, que estava oculto, fosse revelado ao nosso coração. Mas foi preciso que seu Filho Jesus viesse e consumasse a sua obra em nós, em nome de Jesus. Ou seja, desde o princípio eterno, o Senhor manteve encoberto esse mistério, para que se revelasse no momento oportuno. 1 Pedro 1:20. Para quê? Para que o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, a revelação desse mistério, elas sempre estiveram de acordo com os desígnios de Deus, para serem executados por intermédio de Jesus Cristo. Se você pegar a tua Bíblia, de Gênesis Apocalipse, sempre existe e existirá uma seta que aponta para a pessoa de Cristo. Isaías declara: olha, o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Ele traz todo o contexto de quem seria esse príncipe, de quem seria essa criança. Então nós temos essa certeza de que isso aconteceria. Deus revelou o próprio Davi como o nosso Messias, ele passaria pelo martírio. Então em todas as Escrituras você vai ver que existe uma seta que aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando olhamos para esse plano de Deus que foi pré-estabelecido, nós vemos que esse plano ele não surgiu simplesmente a partir do pecado, mas o plano de Deus desde o princípio foi sempre se revelar ao homem. A palavra declara que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem. Deus vinha conversar com Adão. Adão foi o homem que teve o privilégio do próprio Senhor se revelar a ele. Eu creio que nós, experimentaremos assim como Adão. Adão ele teve duas grandes visões na sua vida, que Adão teve. A primeira visão que Adão teve foi de seu Criador. Quando Deus ali se une, portanto, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus se une ali, através da sua palavra, vemos que ele se uniu para formar o homem. E a palavra declara que ele soprou sobre o homem, o fôlego de vida, e o homem se tornou então uma alma vivente. E quando o homem abre os olhos, a primeira visão que ele tem na sua vida é do seu próprio Criador. A primeira visão do homem. A segunda visão que o homem teve, o homem Adão teve, foi da criação da mulher. A Bíblia declara que Deus fez com que ele caísse em um pesado sono, abriu de um lado, tirou a costela, formou a mulher para o homem, fechou o local, Deus trouxe a mulher para o homem. A segunda grande visão que o homem teve
foi da mulher. Mas o Senhor está guardando para nós, a igreja, a grande e a maior revelação, que é da sua vinda, e a palavra diz que todo olho verá como Ele é, e nós o veremos como Ele é. Tudo começou com a visão do homem de Deus, o homem tendo esse encontro com Deus. Tudo começou com Deus se revelando ao homem no princípio. E vemos que vai se concluir com a grande visão nossa, do nosso Criador. Essa é a certeza que nós temos. Isso faz parte do mistério que foi revelado ao nosso coração. A Bíblia declara que nós veremos como Ele é. Nós veremos com os nossos olhos como Ele é. Então, dentro desse plano, esse plano simplesmente não surgiu depois do pecado, não. É desde o princípio da criação. Deus sempre teve o controle de todas as coisas. Deus sempre teve o controle das nossas vidas. Deus tem o plano. Deus tem sob o controle o plano da salvação para as nossas vidas. Bom, quando olhamos então para este eterno propósito de Deus, no tempo determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo Jesus, no qual nós temos hoje ousadia e acesso com confiança pela fé nesse mistério que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para concluir, a gente fechar, o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, mas no tempo determinado por Deus, Ele se revelou com seu eterno propósito aos apóstolos, profetas, aos judeus e a nós gentios, que hoje estamos inseridos no plano de Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios que foram divinamente estabelecidos pelo Deus eterno. Então, hoje nós temos esse acesso a Deus, né? Para a gente concluir, eu quero fechar aqui alguns versículos do capítulo que nós temos, Efésios 3, eu quero ler do versículo 7 em diante. Diz assim: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada pela graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, que o qual esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora seja pela igreja multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados, potestades e nos céus. E segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas vossas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Que Deus nessa manhã Ele possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa ser guardada em seu coração, que essa instrução ela possa fazer parte da sua vida, em nome de Jesus. Cremos que Deus ele tem um plano redentor para toda a humanidade, e isso desde o princípio, o qual foi estabelecido por Ele, e nós entendemos que é através da EBD, da Escola Bíblica Dominical, é através do estudo da palavra, é que nós crescemos em Deus. Então quero deixar para você um convite: não perca em nenhum momento esse privilégio que você está tendo. Você está tendo o privilégio de ser instruído pela palavra, de ser ensinado através da palavra. Você está tendo a oportunidade de crescer em Deus através do ensino da palavra. Eu sou fruto da escola dominical. Eu sou fruto da escola dominical. Então digo para você que a escola dominical, ela tem o seu papel fundamental nas nossas vidas. E um dos principais papéis é nos trazer a consciência de quem é Deus para nós, de nos revelar os mistérios de Cristo e de nos mostrar que a todos nós é permitida a salvação através do nosso encontro com Jesus, da nossa confissão no nome dele, de cremos nele como nosso Senhor e como nosso Salvador. Amém? Quero deixar para você aqui um convite, hoje às 19 horas,
nosso culto de celebração. Venha você, traga a tua família, nós já estamos já com o nosso culto presencial, né? E você tem a oportunidade de estar conosco aqui celebrando ao Senhor, de adorar o Senhor, de poder louvarmos a Ele. E também continuaremos transmitindo através do Facebook, do Instagram, nosso Shekinah. Que o Senhor te abençoe e te dê um dia de vitória. Que a paz do Senhor Jesus ela possa entrar em teu coração, em nome de Jesus. Eu quero declarar agora a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a tua família. E queremos orar por você nessa manhã. Espírito Santo, nós queremos colocar cada coração nas tuas mãos, cada vida. Meu Deus, cada família, Senhor, que está aqui nesta manhã representada. Meu Pai, por cada família que está nesta manhã sendo representada, meu Deus, através das redes sociais. Meu Deus, que nós possamos nos tornar sensíveis, ó Deus, a este mistério que nos foi revelado, que possamos ser instrumento de propagação deste mistério, de levar a salvação para as pessoas, de levar o Senhor Jesus para cada vida, para cada coração que está contrito, que está sofrendo. Meu Pai, muito obrigado. Pedimos agora que a graça salvadora do Senhor Jesus e que o amor de Deus, nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, não somente agora, e todos digam amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, né? Você que trouxe a sua fidelidade, a sua honra, pode estar depositando no altar, que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua vida, em nome de Jesus.